Ok? Vamos lá, vamos descobrir como virar o jogo nos estudos, sair daquela frustração e finalmente fazer o conhecimento grudar na cabeça. Sabe aquela sensação? A gente passa horas na frente dos livros e dias depois parece que nada ficou. É um sentimento super comum, frustrante, né? Mas ó, a boa notícia é que o problema provavelmente não é falta de dedicação. Pois é, não é uma falha pessoal, não é que alguém não leva jeito para coisa. É pura ciência. Existe uma explicação para essa dificuldade de reter informação e entender isso é o primeiro e talvez o mais importante passo para mudar o jogo. Então vamos começar por aí. Para a gente aprender a lembrar, primeiro a gente precisa entender como o nosso cérebro esquece. E essa história começou a ser desvendada lá no século XIX por um psicólogo bem curioso. O nome do cara era Hermann Ebbinghaus, e ele criou o que a gente conhece hoje como a curva do esquecimento. Basicamente, ele descobriu que o nosso cérebro é super eficiente. Tão eficiente que ele começa a jogar fora informação nova quase que imediatamente. É um processo natural, uma forma de otimização para não sobrecarregar. E olha só que impressionante a velocidade com que isso acontece. Em apenas um dia, metade do que foi aprendido já pode ter ido embora. Depois de uma semana, cai para 20%. É por isso que, sem um esforço consciente para revisar, a informação simplesmente desaparece. E como se não bastasse, tem mais uma pegadinha que a nossa mente prega na gente. Uma armadilha que faz a gente achar que está aprendendo, quando na verdade não está. O nome disso é ilusão de competência. É um viés que nos faz superestimar o quanto a gente realmente sabe sobre um assunto. Sabe quando você lê um capítulo, grifa tudo e pensa, entendi. Muitas vezes o que a gente cria é só familiaridade com o texto, não um entendimento profundo. E o cérebro confunde uma coisa com a outra. É exatamente isso que a citação diz. Esses métodos superficiais criam uma falsa sensação de domínio. E aí que mora o perigo, né? Porque sentir que sabe e saber de verdade são coisas bem diferentes, principalmente na hora da prova. Ok, agora que a gente entendeu o problema, vem a virada de chave, a solução. E ela tá toda na diferença entre estudar de forma ativa e passiva. O segredo está no como a gente estuda. Dá uma olhada nessa comparação. De um lado, o estudo passivo. Só reler, grifar, assistir a uma aula. É basicamente receber informação. Do outro lado, o estudo ativo. Se testar, tentar resumir com as próprias palavras ou, o melhor de todos, tentar explicar o assunto para outra pessoa. Estudo passivo é absorver. Estudo ativo é se engajar, é forçar o cérebro a buscar a informação lá dentro. Beleza, então como a gente coloca isso em prática? Vamos ver agora algumas estratégias poderosíssimas, todas baseadas na ciência, para fazer o conhecimento finalmente fixar de verdade. E a primeira coisa a entender é esta: a chave não é estudar mais horas, é estudar de forma mais inteligente. Não adianta se matar de estudar sem método. É sobre ter um sistema, uma estratégia. É qualidade, não quantidade. E uma das melhores estratégias é o sistema de repetição espaçada. Pensa nele como o antídoto direto para a curva do esquecimento. Um método simples é o 24-7-30. Você estuda hoje, revisa daqui a 24 horas. Depois, revisa de novo em 7 dias e mais uma vez em 30 dias. Cada revisão dessa diz para o cérebro: ei, essa informação aqui é importante, não joga fora. E na hora de anotar, também dá para ser mais ativo. Em vez de só grifar, tente reescrever os conceitos com as suas palavras. Tenta fazer uma primeira leitura geral e depois uma segunda, focada, para anotar. Outra coisa, estude em blocos menores. E claro, abuse de recursos visuais. Cores, diagramas, post-its, tudo isso ajuda o cérebro a trabalhar com a informação. Mas olha só, de nada adianta ter as melhores técnicas do mundo se a nossa máquina não estiver funcionando bem. A base de tudo é o nosso estilo de vida, é a saúde do nosso cérebro. É isso aí. A saúde do cérebro é literalmente a fundação da memória. O nosso desempenho cognitivo depende totalmente do nosso bem-estar físico. Mente e corpo são uma coisa só. E o primeiro pilar dessa saúde é o sono. Dormir não é perder tempo, muito pelo contrário. É durante o sono que o cérebro faz a faxina, organiza tudo o que foi aprendido e consolida a memória. Sem dormir bem, a atenção, o raciocínio e a memória vão para o espaço. Para adultos, a recomendação é de 6 a 8 horas por noite. É crucial.
E o segundo pilar é algo que talvez surpreenda: o exercício físico. Ele age como um remodelador do cérebro. Isso mesmo. Ele ajuda a criar e fortalecer conexões neurais, melhorando a capacidade de aprender. É o que a ciência chama de neuroplasticidade. E como ele faz isso? Bom, o exercício aumenta o fluxo de sangue e oxigênio para o cérebro. Libera uma substância, o BDNF, que funciona como um adubo para os neurônios. O resultado? Mais atenção, melhor raciocínio e até o humor melhora. E, de quebra, ainda protege o cérebro a longo prazo. Então, a grande lição de tudo isso é que aprender com eficácia não é um dom, é uma habilidade. Uma habilidade que qualquer pessoa pode desenvolver. Com as estratégias certas e cuidando da saúde, dá para assumir o controle total do aprendizado. E a pergunta que fica é: por onde começar? Não precisa tentar fazer tudo de uma vez. Escolha uma dessas dicas para colocar em prática hoje. Um passo de cada vez. Uma pequena mudança já pode fazer uma diferença enorme nos resultados. E aí, curtiu? Se este material ajudou, não esquece de seguir para mais, comentar o que achou mais interessante, salvar para não esquecer e, claro, curtir e compartilhar para ajudar mais gente a estudar de um jeito mais inteligente. A gente se vê na próxima.